tarde a todos que estão acompanhando, finalizando esse mês de outubro, finalmente, mês de muita agitação, um mês histórico para a história política do nosso estado e também para a história política do nosso Brasil. A gente já começa ao vivo com informações para você que está acompanhando o nosso programa. Vamos direto a Brasília, de onde está Napoleão de Castro, acompanhando o dia a dia da bancada federal. São 12 deputados federais da Paraíba em Brasília, mais 3 senadores. Nesse momento, o foco está sendo na eleição da presidência da Câmara. Mais partidos anunciaram apoio ao paraibano Hugo Mota. Vamos acompanhar. Bruno, meu abraço, muito boa tarde a você e ao telespectador Band Arapuã. Nesta quinta-feira, retornando aqui de Brasília, acompanhamento da equipe Arapuã, direto da capital federal. Olha, Bruno, em relação à candidatura de Hugo Mota, oficialmente lançada aqui na Câmara Federal, uma avalanche de adesões tem ocorrido de ontem para hoje aqui em Brasília. Ontem tivemos o anúncio oficial do PP, progressista, do MDB, do PL e também do Partido dos Trabalhadores. Há pouco, nós acompanhamos na liderança do PCdoB aqui na Câmara Federal também a adesão do partido ao nome de Hugo Mota. O líder nacional do PCdoB, deputado Márcio Gerri, PCdoB do Maranhão, falou à reportagem Arapuã sobre a decisão dos seus pares. Fizemos ao longo desse período recente um processo bastante rico de diálogos com todos os postulantes à presidência da Câmara dos Deputados. Convergimos nesse debate para o nome do deputado Hugo Mota. Tivemos sempre como diretriz, em primeiro lugar, compromisso com a governabilidade do presidente Lula, compromisso com a defesa da democracia aqui na casa. E também respeitando a liderança natural do presidente Arthur Lira no processo de sucessão da mesa da casa. Portanto, processo muito rico, muito produtivo, que culminou hoje com o anúncio do apoio à candidatura do deputado Hugo Mota. E atenção, acontece neste momento a reunião do Diretório Nacional do União Brasil. Parlamentares do União aqui na Câmara e também a direção nacional do partido e a liderança do partido, com o objetivo de criar um convencimento a Ilmar Nascimento para uma desistência da candidatura e também o União Brasil passar a apoiar a candidatura de Hugo Mota. Isso acontecendo, Bruno praticamente sela o número necessário de parlamentares para a eleição do paraibano à frente da Câmara Federal a partir de fevereiro do ano que vem. De Brasília, Napoleão de Castro. Obrigado, Napoleão de Castro, pelas suas informações. E é claro que a gente precisa falar esse momento que vive o deputado federal Hugo Mota. A gente mostra agora a imagem para você que está acompanhando o nosso programa. Essa ascensão de Hugo Mota aos 35 anos de idade é algo histórico não somente para a Paraíba, para o Nordeste e também para o Brasil. Após o resultado das urnas de 2024, nós tivemos ali um comportamento da população rejeitando aqueles que se comportam na política, ali fazendo uma política, levantando bandeiras do extremismo. A população brasileira escolheu mais candidaturas de centro, de pessoas que se colocam como políticos de um perfil mais moderado. E é fato que o Hugo Mota preenche esses requisitos de ser alguém equilibrado, moderado, discreto e de um perfil muito conciliador. Raramente você observa alguma notícia ou manchete de Hugo Mota se envolvendo em polêmicas. Graças a todo esse seu currículo, a toda essa sua história que ele tem conquistado ao longo desses seus 4 mandatos na Câmara dos Deputados, Hugo consegue chegar, volto a dizer, aos 35 anos, a um cargo que muita gente não tem dimensão do quanto é importante. Nós estamos falando do segundo cargo mais importante da República, que em alguns momentos é mais importante do que o cargo do próprio presidente da República. E é alguém que tenta e que consegue ali já, pelo menos nos anúncios que foram feitos, unir esquerda e direita. Em meio a um país tão dividido, nós precisamos de equilíbrio. E é exatamente por conta desse equilíbrio de Hugo Mota que ele consegue já unir pelo menos 7 partidos, algo histórico, unir o PT e o PL, quem diria, 2 partidos que vivem brigando publicamente, defendendo suas batalhas e ideologias, os 2 sentam agora na mesma mesa em prol da candidatura de Hugo Mota, que já consegue ter pelo menos 7 partidos que anunciaram apoio a ele. Conversava inclusive ontem com experientes da política de Brasília
já davam como Hugo Mota em uma situação irreversível para vencer, ele que é o candidato favorito nesta disputa para a presidência da Câmara. Ao lado dele, partidos como Republicanos, MDB, PP, PL, PT e agora o PCdoB, assim como também o Podemos. 7 legendas já dizem sim ao paraibano Hugo Mota, que nos bastidores, na teoria, contando o número de partidos, já ultrapassa o número de 300 deputados. É esperar contar o voto e ter a vitória da Paraíba, que não é somente de Hugo Mota, e sim de todos nós. Mudando de assunto agora, a gente traz um assunto importante que é a agenda do governador João Azevedo, lá em São Paulo. Porque o presidente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, João Saad, recebeu o governador da Paraíba, João Azevedo, que está em Brasília, ao lado de executivos do Sistema Arapuã de Comunicação, para um almoço em São Paulo. Vamos acompanhar como é que foi? O encontro foi na tarde desta quarta-feira na Band, em São Paulo. O presidente do Grupo Bandeirantes, João Saad, recebeu o governador da Paraíba, João Azevedo, para um almoço. Não tenho dúvida alguma, eu tenho certeza absoluta que é preciso conhecer as experiências e conhecer aquilo que a Paraíba tem conseguido aprimorar em termos de gestão pública. São inúmeros programas, são inúmeras políticas públicas que nós verdadeiramente avançamos no Estado e que hoje são referências para vários municípios e estados também, outros da região e fora da região Nordeste. Eu tenho a convicção de que o Nordeste é a região que mais, nos próximos anos, trará desenvolvimento para o país, a partir exatamente de gestões estaduais que têm demonstrado essa capacidade. A Paraíba tem feito o seu dever de casa. A Paraíba é um estado hoje que tem uma gestão fiscal que a coloca na condição de rating A pelo 3º ano consecutivo. É um estado que tem uma capacidade de investimento muito grande. É um estado que tem implantado políticas públicas na área de saúde, da educação, que diferencia, evidentemente, essa gestão de outras. Então, para mim é uma alegria poder vir aqui na Rede Bandeirantes, ter uma reunião com o seu presidente, João Saad, em que nós tivemos a oportunidade de apresentar um pouco do que é essa nova Paraíba. A partir daí, abrir portas, evidentemente, para que a gente tenha condições de cada vez mais consolidar, não só um projeto que está fazendo bem a Paraíba, mas fazer com que o Estado seja conhecido nacionalmente e que o Brasil entenda esse bom momento que a Paraíba vive hoje. Então, uma alegria muito grande, nós fomos extremamente bem recebidos aqui na Rede Bandeirantes e eu tenho convicção de que muitos frutos serão gerados a partir dessa nossa reunião. Na ocasião, o gestor estadual falou dos avanços e investimentos feitos em vários setores na Paraíba. Participaram também do encontro secretários do governo, o diretor da Band Nordeste, Augusto Correia Lima, o diretor de Relações Institucionais da emissora, Caio Carvalho, e os diretores do Sistema Arapuã de Comunicação, afiliada da Band na Paraíba, João Gregório, Daniel Nobre e Luiz Torres. João Azevedo ainda conheceu parte da estrutura da emissora nacional e também foi convidado para ser entrevistado do Canal Livre. Nós vamos apresentar para cada empresário que ali tiver, para cada investidor, para cada fundo de investimento que estiver presente, que a Paraíba é um ambiente, primeiro, seguro, para se investir, em que as relações são republicanas, que a Paraíba se respeita contrato, de que o ambiente de negócio da Paraíba hoje é um dos melhores do Brasil, que a Paraíba tem condições de honrar todos os compromissos assumidos em qualquer termo de colaboração que assuma e oferecer as condições de infraestrutura, principalmente, para que qualquer indústria de qualquer porte possa se instalar na Paraíba. Além de eixos que são tradicionalmente muito fortes na Paraíba, como é o caso do turismo, como é o caso das energias renováveis, como é o caso de fazer com que esses eixos eles possam receber mais recursos, mas, acima de tudo, dentro de um conceito dos novos projetos que a Paraíba está absorvendo, principalmente na área do turismo, onde hoje mais de 11 mil leitos de hotelaria estão sendo construídos na Paraíba, com projetos sustentáveis, projetos que têm uma pegada de sustentabilidade muito forte e que nós
damos inclusive notas maiores quando da aprovação desses projetos. Novos projetos ainda virão para o Polo Turístico Cabo Branco, mas hoje já é um polo consolidado com a construção de 11 mil novos leitos lá naquela região. Olha, o nosso diretor de jornalismo, Luiz Torres, ele acompanha também essa agenda ao lado do nosso presidente João Gregório, nosso diretor executivo também, Daniel Nobre. E nessa oportunidade, Luiz Torres conversou com o governador sobre a política da Paraíba. Foram vários temas que foram tratados. Inclusive, Luiz Torres quis saber de João Azevedo qual será o destino do Dr. Johnny Bezerra, que foi secretário de saúde do governo do estado da Paraíba, deixou o cargo para ser candidato a prefeito da cidade de Campina Grande. Vamos ouvir o que diz o governador sobre esse tema. Qual o futuro de Johnny Bezerra, João Azevedo? Isso vai fazer parte, evidentemente, das minhas conversas, que eu ainda não sentei com o Johnny, para entender os seus próprios projetos. As pessoas têm que serem ouvidas, obviamente, para decidir quais são os seus caminhos, seus projetos, seus sonhos, para a gente poder traçar. Uma coisa é certa, Johnny hoje representa em Campina Grande essa voz da oposição e é importante entender que esse capital político alcançado por Johnny, que foi maior do que figuras tradicionais da política de Campina Grande obtiveram em eleições municipais, e ele conseguiu isso, e logicamente nós vamos sentar para discutir qual o projeto dele, qual o pensamento dele, que proposta ele tem, e a partir daí será a construção partidária, política e administrativa. Então, é bem verdade da capacidade do Dr. Johnny Bezerra, que fez uma grande campanha na cidade de Campina Grande, tirando a eleição. Pós-eleição, nós tivemos aí a capacidade de saber quem realmente é o Dr. Johnny Bezerra. O Dr. Johnny Bezerra que já demonstrava essa capacidade de articulação enquanto secretário de saúde, na tratativa com os deputados, correspondia bem à parte técnica do seu trabalho enquanto secretário de saúde, conseguiu entregar bons resultados e já mostrava ali uma certa habilidade com a questão da política. E agora sim também testado nas urnas, testado e comprovado. Uma coisa é você especular que alguém pode ser bom para a política, outra coisa é você colocar na política. Johnny entrou na política, sua primeira disputa, chegando ao segundo lugar na cidade de Campina Grande, chegando ao segundo turno, conseguindo levar uma eleição muito disputada em um terreiro onde predomina a força da tradição política do grupo Cunha Lima, e ele conseguiu fazer algo histórico, que foi fincar uma bandeira, fincar uma ideia que pense de forma diferente daquilo que vem sendo pregado nas últimas décadas em Campina Grande, que é o controle do grupo Cunha Lima lá da cidade. Não há dúvidas, como bem disse o governador João Azevedo, do futuro político dele, também para a próxima eleição de 26, assim como também vai ter condições de dar continuidade ao trabalho em que estava exercendo enquanto secretário de saúde, voltando aí para outro cargo, seja a Secretaria de Saúde ou outro cargo da gestão do governador João Azevedo, que vai sentar com ele nos próximos dias para definir o futuro político de Johnny. Quem tem andado dizendo em todo local que é candidato a governador da Paraíba com ou sem João sair do governo é o presidente da Assembleia, Adriano Galdino. João respondeu sobre esse assunto. Eu acho que é extremamente natural que o presidente tenha se colocado na condição, colocado seu nome para governador. É natural. São aspirações pessoais. Mas eu volto a dizer, essas aspirações precisam ser validadas pelos partidos. Não é apenas a vontade individual de ninguém que o colocará na condição de ser candidato. Não existe projeto de si mesmo, existe projetos de grupo, existe projetos de partidos. E eu tenho certeza que durante esse ano próximo de 2025, nós vamos ter a oportunidade de discutir, entendermos qual é o projeto que queremos para 26 e quais são as pessoas que ocuparão as posições dentro de uma possível chapa majoritária. Essa caminhada de Adriano Galdino, muito ainda precisa ser feito. São muitas as batalhas que ele precisa travar para conseguir ser o candidato a governador com o apoio de João Azevedo. E também é um outro alguém que ele precisa combinar e estar em sintonia com o presidente do partido dele, o deputado federal Hugo Mota, que também precisa estar ali nesse arco de conversas para
quem sabe, ter esse apoio à candidatura de Adriano Galdino. O governador João Azevedo também falou sobre esse momento da esquerda brasileira após o período das eleições agora de 2024. O tamanho em que a ideologia saiu após o resultado de 24. Acredito realmente que essa questão dos extremos, ela foi compreendida pela população de que não é produtivo, de que não traz nada de ganho real para a população. A população está preocupada com suas próprias demandas. E quem teve a capacidade de dialogar, de ouvir a população, foram os partidos de centro-esquerda e alguns de centro-direita, evidentemente. Mas isso demonstra claramente que todos os partidos, de uma forma geral, precisarão rever a sua forma de comunicação. Até porque nós temos um governo federal que tem muitos resultados, mas que tem, de uma certa forma, não consegue passar isso para a população quando se faz pesquisas de aprovação. Então há alguma coisa aí não destoante. Talvez a forma da comunicação, talvez a forma da compreensão de como é hoje a sociedade. Pensa diferente, com certeza, do que pensava 20 anos atrás, 30 anos atrás. E é preciso se atualizar para que a gente consiga chegar, mas entendendo que o país avançou, que o país hoje apresenta indicadores extremamente importantes. Redução de desemprego, inclusão de pessoas, redução de pessoas com fome, o próprio sistema de proteção social que foi reimplantado nesse país. Ou seja, existe um conjunto de ações do governo federal que tem dado resultado. Agora, é preciso entender como será esse diálogo com a população. Um outro assunto que o governador falou também foi sobre as questões locais, dos candidatos que votaram contra o posicionamento dele nos municípios, como, por exemplo, em Cajazeiras, 2 deputados aliados, o Júnior Araújo e a doutora Paula, votaram contra a candidatura do PSB, foi a indicação do candidato do partido PSB, o doutor Pablo. Ele fala também sobre a questão de Santa Rita, onde o governador João Azevedo apoiou o nome do Republicanos, Nilvan Ferreira, e a deputada Jane Panta, do PP, apoiou outro nome. Como é que fica essa situação? Eu tenho dito que o projeto de 26 ele é composto por um conjunto de partidos. Posição individual, ele não vai ser tratado por mim diretamente. O partido a qual pertence aquele deputado terá que tratar se esse projeto será um projeto de grupo, se estará no projeto e se aquele deputado ou não estará ou não no projeto. Essa é uma discussão que é muito clara. Não cabe, enquanto governador, resolver questões internas, às vezes, do próprio partido. É lógico que existe uma relação entre deputado e governo, independente do partido. Mas agora, para 26, é um projeto partidário. É um projeto em que os partidos irão participar e tem que participar na sua integralidade. Não há como você ter metade de um partido no projeto e metade fora. E essa discussão terá que ser realizada pelos seus presidentes dos partidos, os maiores partidos, Hugo Mota, o presidente Aguinaldo Ribeiro. Ou seja, essas pessoas farão com que a gente tenha, eu não tenho dúvida nenhuma, a equação desses problemas. Um outro assunto é sobre 2026. Você que está em casa aí deve estar questionando e perguntando sempre que possível. João Azevedo sai ou não para ser candidato a senador? Em ele saindo, quem assume é o vice Lucas Ribeiro, que deve ir para a reeleição. João foi questionado sobre esse tema. Governador, você sai ou não sai do mandato em 2026? Eu disse várias vezes que 2026 é depois de 2024. Teria que ter o resultado de 2024 para que a gente pudesse consolidar, exatamente entender o novo quadro e, a partir desse novo quadro, preparar o projeto para 26. É claro que isso será feito com muita tranquilidade, sem dar passos rápidos nesse momento, até porque tem uma gestão que precisa ser cuidada e nós temos o foco ainda na gestão, na parte administrativa. Nós não vamos avançar de forma nenhuma. Agora, é claro que vamos começar os contatos visando esse projeto de 26, que se fortaleceu muito. Afinal de contas, os partidos aliados na Paraíba elegeram mais de 155 prefeitos, quase 160 prefeitos. Isso nos dá a condição de sentarmos e elaborarmos, logicamente, um projeto para 26. Por fim, o governador também falou e anunciou a construção de uma vila paralímpica para o estado da Paraíba, ali próximo ao estádio Almeidão e Ronaldão.
Nós estaremos fazendo uma visita a esse centro de treinamento paralímpico que tem aqui em São Paulo, é o único no Brasil. Os outros estados têm pequenas adaptações, uma ou outra modalidade, e nós queremos verdadeiramente construir em João Pessoa, já estamos trabalhando no projeto, uma vila olímpica, uma vila paralímpica, onde todas as modalidades possam ser praticadas com todas as condições ideais para isso. Nós temos uma vila olímpica em João Pessoa e essa vila paralímpica ela será um grande marco, até porque a Paraíba hoje é referência nas Paralimpíadas. São vários atletas paraibanos que são medalhistas olímpicos e a gente quer fortalecer isso. E como no Nordeste não há um centro de treinamento paralímpico, nós queremos construir e estamos na reta final. Eu vim exatamente conhecer aqui em São Paulo esse centro de treinamento, entender mais da sua gestão, da sua forma de fazer gestão e conhecer as instalações, obviamente. E eu espero levar para a Paraíba e poder anunciar brevemente e apresentar à Paraíba esse grande projeto que vai ser um marco também na nossa gestão. Para um rápido intervalo comercial, logo depois, falando que a Paraíba está sendo sede de um dos maiores eventos do calendário nacional da área jurídica e também da área do setor econômico. É rápido intervalo de 1 minuto e volto já.